Você fecha os olhos, o quarto escurece, sua respiração se acalma e você pensa que nada está acontecendo. Você pensa que o sono é apenas descanso. Você pensa que a noite é vazia. Você está enganado. Algo se ativa no momento em que seus olhos se fecham. Algo antigo, algo designado, algo que não dorme, não se cansa, não bate ponto. E o que ele faz nessas 8 horas, enquanto você jaz completamente inconsciente e completamente vulnerável, é a realidade espiritual mais subestimada de toda a sua vida. A maioria das pessoas pensa em seu anjo da guarda da mesma forma que pensa em uma história de infância. Uma figura suave, de asas brancas, pousada gentilmente em um ombro, brilhante, sorrindo, passiva, decorativa, como papel de parede espiritual, como o ruído de fundo divino que existe, mas não faz nada dramático. Nada urgente, nada que perturbe sua teologia confortável. Isso não é o que as escrituras lhe mostram. Isso não é o que o hebraico original revela. Isso não é o que acontece à meia-noite, quando sua alma deixa a superfície da consciência e desce às águas profundas do sono. Porque nessas horas, o campo de batalha não se aquieta, as missões não pausam, o inimigo não declara um cessar-fogo, e o ser que vela sobre você não é um ornamento passivo. É um operativo espiritual pronto para o combate, divinamente autorizado, executando uma missão com uma precisão que faria estrategistas militares chorarem se pudessem vê-la. Mas eis o que eles nunca lhe contaram. Eis o que a igreja moderna ignorou quase completamente em seu esforço para manter tudo confortável e amigável ao consumidor. Seu sono não é uma brecha em sua armadura espiritual. Seu sono é uma janela. E janelas funcionam nos 2 sentidos. Algo entra durante a noite. Algo se move. Algo está sendo construído sobre sua vida ou demolido, enquanto você está completamente alheio. E se o seu anjo da guarda vence ou perde esse engajamento noturno, depende de algo que você fez antes de adormecer. Vamos puxar a cortina esta noite. Vamos abrir o dossiê. Vamos entrar no texto antigo com olhos renovados e olhar o que os estudiosos têm contornado por séculos, sem dizer claramente. O que seu anjo da guarda realmente faz enquanto você dorme. A mecânica, a missão, a ameaça que ele neutraliza e a possibilidade aterrorizante de que você o tenha deixado sem sua arma mais crítica todas as noites. O primeiro problema é teológico. A igreja moderna domesticou a angelologia a ponto de torná-la inútil. Transformamos uma das forças mais sofisticadas, militarizadas e hierarquicamente estruturadas do universo em uma imagem de cartão de felicitações. E por causa dessa domesticação, milhões de crentes entram nas horas espiritualmente mais vulneráveis de suas vidas completamente desinformados. Desinformado significa despreparado. Despreparado significa exposto. É com isso que a maioria dos cristãos está operando. Uma vaga sensação de que tem um anjo da guarda. Uma sensação calorosa de que ele está perto deles. Uma esperança passiva de que ele faz algo útil. Isso não é teologia. Isso é intuição espiritual sem inteligência estratégica. E você não pode vencer uma guerra que não entende. Hebreus 1:14 faz uma pergunta e a responde na mesma respiração. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? A palavra grega usada ali é leiturgica. Leiturgica. Esta não é a palavra para presença passiva. Esta não é a palavra para proximidade ambiente. Leiturgica é a palavra da qual derivamos liturgia. Ela carrega o peso do serviço sagrado. Função oficial. Dever designado. Esta é a linguagem de um soldado cumprindo ordens, de um sacerdote executando um ritual que deve ser realizado exatamente certo, ou toda a operação falha. Seu anjo não está vagando perto de você. Ele está executando um leitorus, uma atribuição sagrada, oficial e não opcional em seu nome. E ainda assim a igreja contemporânea criou uma geração inteira de crentes que oram sobre sua comida, que oram antes de suas reuniões, que oram em funerais e casamentos e na véspera de Ano Novo, e quase nunca se engajam em oração estratégica antes de dormir. Essa é a brecha. É aí que o território é perdido. É aí que o inimigo encontra a porta destrancada. Porque o que a maioria dos cristãos perde é isto. Há uma relação direta entre sua autoridade falada como crente e o escopo operacional do anjo a ele designado. Isso não é misticismo. Isso é mecânica escriturística. E vamos provar isso. Vamos ao estudo de caso que desbloqueia tudo. Vamos a Atos, capítulo 12. Porque o que acontece nessa história não é apenas um milagre. É um briefing de inteligência. É uma operação classificada registrada no texto público que quase ninguém lê com o nível de atenção que merece. Pedro está na prisão. E não uma prisão confortável. Ele está acorrentado entre 2 soldados. Guardas adicionais estão postados na porta. Herodes já executou Tiago, o irmão de João. Esta não é uma prisão simbólica. É uma sentença de morte em espera.
Herodes está esperando a Páscoa passar para que ele possa fazer um espetáculo político da execução de Pedro. A situação, humanamente falando, acabou, mas a igreja está orando. Atos 12:5 diz que a igreja orava fervorosamente por ele. A palavra grega para fervorosamente ali é ektenos. Esta é a mesma raiz usada para descrever como Jesus orou em Getsemane, onde seu suor se tornou como gotas de sangue. Ektenos não significa casual, não significa uma menção breve antes do jantar. Significa oração estendida, sustentada, esforçada, agonizante. O tipo de oração que rasga algo no reino espiritual. Agora, observe o tempo. Pedro está dormindo. É a noite anterior à sua execução programada. Ele está tão em paz e precisa ser fisicamente atingido pelo anjo para ser acordado. Esta é a primeira coisa que deve chamar sua atenção. Pedro está dormindo na última noite de sua vida e o anjo já está lá. Já presente? Já posicionado? A oração da igreja fez algo. Algo foi autorizado. Algo foi desbloqueado. O anjo atinge Pedro no lado. As correntes caem. O anjo fala com precisão operacional. Levanta-te depressa. Cobre-te com o teu manto. Segue-me. Note o que o anjo não faz. O anjo não carrega Pedro. O anjo não faz o que Pedro pode fazer por si mesmo. O anjo navega o que Pedro não pode navegar. Portões de ferro, portas trancadas, barreiras invisíveis. O anjo passa pelo que o esforço humano não pode penetrar. E no momento em que o perímetro da missão é liberado, no momento em que Pedro está seguro na rua aberta, o anjo desaparece. Este é o mecânico celestial escondido à vista de todos. Seu anjo da guarda não opera no vácuo. Ele opera dentro de uma esfera de autorização. E essa esfera é expandida ou contraída pela atividade espiritual daqueles a você conectados. A igreja estava orando ektenos, oração estendida. E o resultado não foi um sentimento caloroso. O resultado foi um anjo mobilizado com total autorização operacional, navegando a prisão mais fortificada da região e tirando um homem condenado vivo. Mas isso levanta uma questão mais profunda. Se a oração expande o escopo operacional do anjo, o que o contrai? O que o limita? O que envia seu anjo da guarda para esse turno noturno com autorização restrita e autoridade diminuída? É aqui que a revelação se torna pessoal. É aqui que você tem que parar de ser um espectador da história bíblica e começar a lê-la como seu manual operacional. Existe uma palavra hebraica, machaner. Você a encontra em Gênesis 32, quando Jacó vê os anjos de Deus e chama o lugar de Maanaim, que significa 2 acampamentos. 2 acampamentos, não um. Os comentaristas passam rapidamente por isso, mas pare aqui. 2 acampamentos. Os estudiosos debateram o significado exato por séculos, mas o entendimento dominante é este. Há o acampamento visível, a vida humana, e há o acampamento invisível, a hóstia angelical a ele designada. 2 dimensões da mesma realidade, operando em paralelo, sobrepostas, interdependentes. O que acontece no acampamento visível ecoa no invisível. O que você fala, o que você autoriza, o que você declara ou deixa de declarar, reverbera no machaner, o acampamento angelical designado para a sua vida. Jacó encontrou isso no ponto mais escuro e perigoso de sua noite, porque o que a maioria das pessoas perde sobre essa história é que Jacó estava prestes a encontrar Esaú na manhã seguinte, o irmão que havia jurado matá-lo. E Deus não apenas encorajou Jacó com um sonho, ele lhe mostrou o exército, ele lhe mostrou a infraestrutura invisível que já estava em vigor. E então ele deixou Jacó lutar, porque a luta foi a autorização, a luta foi a oração estendida, a luta foi o ektenos. Agora traga isso para seu quarto, traga isso para seu travesseiro. Você não é apenas uma pessoa que dorme, você é uma realidade de 2 acampamentos, você é um Maanaim. E toda noite, o acampamento invisível entra em ação de maneiras que o acampamento visível nunca verá completamente. Seu anjo não está descansando, ele está se reposicionando, ele está reforçando, ele está interceptando. Há missões que visam você especificamente durante as horas noturnas, não porque a escuridão é mais poderosa, mas porque você está mais desprotegido durante o sono, mais desprotegido espiritualmente. Não porque Deus não está olhando, Ele está sempre olhando, mas porque sua autoridade, sua declaração falada, seu engajamento ativo com o reino espiritual, isso fica offline quando você fica. E seu anjo sente isso. Seu anjo opera dentro desse perímetro contraído. O inimigo sabe disso? O inimigo sempre soube disso. Salmo 91:5 não diz: você não temerá os terrores da noite, como decoração poética. É um briefing tático. Existem terrores especificamente designados para a noite. Existem operações que só funcionam na escuridão. E o escudo contra elas não é sorte, não é boa genética, não é uma personalidade pacífica.
O escudo é descrito nos versículos que o cercam. Versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Versículo 2, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Você vê a ação gramatical? Habitar, dizer, ativo, engajado, participação no tempo presente. E isso é o que posiciona o anjo do versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a respeito de ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. A ordem é condicional ao habitar e ao dizer. Isso não é salvação por obras, isso é mecânica espiritual. É assim que o sistema foi construído. E se você não entender o sistema, continuará acordando exausto e sem saber por quê. Continuará acordando com ansiedade que chegou durante a noite. Continuará acordando sentindo que algo foi tirado de você na escuridão e você não consegue nomear o quê. Agora trazemos isso para você, diretamente, pessoalmente, desconfortavelmente. Você tem dormido desprotegido, não porque Deus o abandonou, não porque o anjo não é real, mas porque você tem fechado os olhos sem ativar toda a autoridade operacional disponível para você. Você tem ido dormir como um civil quando Deus lhe deu a patente de um soldado. E soldados não dormem em zona de guerra sem apostar em vigia, sem estabelecer perímetros, sem comunicar os parâmetros da missão à comunidade. É isso que é a oração antes de dormir, não é um ritual religioso, é um briefing de comando. Você, o agente autorizado do reino de Deus, dando ao seu anjo da guarda seus parâmetros operacionais para a noite. Quando você fala a palavra de Deus sobre sua vida antes de dormir, quando você declara suas promessas sobre sua casa, quando você nomeia o que está pedindo a Deus para proteger, você está expandindo o Machané, o acampamento invisível, dando-lhe a inteligência que ele precisa para operar em plena capacidade. Quando você adormece sem isso, seu anjo ainda está lá. Ele ainda está designado. Mas seu escopo operacional é mais estreito. A cadeia de autoridade tem um elo faltando, e o inimigo é estratégico o suficiente para saber qual elo está faltando. Pense nas pessoas em sua vida que você notou que estão sempre passando por algo, sempre sob ataque, sempre financeiramente atingidas, ou relacionalmente destruídas, ou fisicamente doentes em ciclos. E elas amam a Deus, elas são sinceras, mas há um padrão de perda noturna em suas vidas. Coisas que pareciam estáveis desmoronam durante a noite, relacionamentos que pareciam sólidos se fraturam sem aviso, sonhos e visões que carregam um peso opressor. Isso não é má sorte. Isso é um acampamento descoberto. Isso é Manaim, com um lado da equação funcionando com capacidade parcial. E agora pense em você. Pense no que acontece entre o momento em que você fecha os olhos e o momento em que os abre. Você já pensou nisso estrategicamente? Você já considerou que essas 8 horas não são neutras? Que o terreno está sendo disputado todas as noites de sua vida? Que seu anjo está executando uma operação de escopo total porque você a ativou? Ou está mantendo um perímetro restrito porque você não lhe deu nada para trabalhar? O peso disso deve atingi-lo de forma diferente agora. A responsabilidade disso deve parecer diferente em seu peito. Você tem acesso a algo esta noite que a maioria das pessoas na história humana teria chorado para ter acesso. Você tem acesso direto, não mediado, ao Deus do universo através do nome de Jesus Cristo. Você tem a autoridade de falar a palavra, de declarar as promessas, de orar os salmos, de comandar as forças territoriais das trevas a não terem acesso ao seu sono, à sua mente, à sua casa, seus filhos, suas finanças, sua saúde, cada dimensão de sua vida durante a noite. Você pode fazer isso. Você está autorizado a fazer isso. E ainda assim, esta noite, da mesma forma que fez ontem à noite e na noite anterior, você pode fechar os olhos sem dizer uma única palavra na atmosfera espiritual ao seu redor. E o relógio começará. E o turno começará. E seu anjo fará o que puder com o que tem. Há uma história em 2 Reis 6. Eliseu e seu servo. O servo acorda e vê o exército inimigo cercando a cidade. Ele entra em pânico. Ele pergunta a Eliseu o que eles farão. E Eliseu ora uma oração. Não uma longa, não uma elaborada. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E de repente o servo vê o que já estava lá. Carruagens de fogo, cavalos de fogo, montanhas cheias deles. O exército de Deus cercando o exército do inimigo. Já estava lá? Não chegou quando os olhos do servo foram abertos. Já estava posicionado, já mobilizado. A oração não convocou o exército. A oração removeu o véu para que o servo pudesse perceber o que era real. Esse exército está ao redor de sua vida agora. Essa é a infraestrutura. Essa é a realidade. A questão não é se a designação angelical existe. A questão é se você está operando de uma forma que honra a aliança. Se você está trazendo o acampamento visível em alinhamento com o invisível. Se você vai dormir esta noite como uma pessoa que sabe do que tem acesso. Ou como alguém que ouviu isso e esquecerá pela manhã. Não se esqueça disso pela manhã. Esta noite, antes de seus olhos se fecharem,
Reserve 10 minutos. Apenas 10. Abra os Salmos. Leia o Salmo 91 em voz alta. Não em silêncio. Em voz alta. Ondas sonoras carregam autoridade que o pensamento sozinho não carrega da mesma forma. Declare sua casa coberta. Nomeie as pessoas que você ama. Nomeie as áreas de sua vida sob pressão. Peça a Deus para despachar a designação angelical com total autorização operacional. Ore Ectenus. Estenda. Dê ao seu acampamento invisível um briefing de missão completo. E então, feche os olhos, sabendo que o Leiturgos, o oficial sagrado, o operativo divinamente designado, vai trabalhar. E saiba disto. Todas as noites que você faz isso, você está recuperando o terreno. Todas as noites que você fecha esse ciclo, você está fortificando o Machané. Todas as noites que você ora com autoridade antes de dormir, você está tornando as operações noturnas das trevas mais difíceis de executar sobre sua vida. Você não está apenas descansando. Você está avançando. Você não está apenas dormindo. Você está guerreando. A diferença entre essas duas realidades não é talento. Não é privilégio. Não é quanto tempo você tem sido crente ou quanta sabedoria bíblica você acumulou. É se você aparece para o briefing de comando antes que o turno comece. Seu anjo da guarda nunca perdeu um único turno. Ele nunca se atrasou. Ele nunca abandonou a missão. Ele esteve lá todas as noites. A pergunta que deveria mantê-lo acordado agora, e eu digo isso com toda a urgência que posso transmitir, a pergunta é: você tem aparecido para o seu lado da aliança? Esta noite, você pode mudar isso. Esta noite pode ser diferente. Esta noite você vai dormir como um Mahanaim. 2 acampamentos, totalmente coordenados, totalmente armados, totalmente cobertos. Se esta mensagem abriu seus olhos para algo que você nunca tinha visto antes, clique no botão de inscrição agora mesmo, porque nós vamos tão fundo toda semana e você não pode se dar ao luxo de perder o que vem a seguir. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está lutando na estação noturna. Alguém que acorda exausto, alguém que sente que algo continua acontecendo com eles, enquanto eles não estão olhando. Eles precisam disso. E deixe um comentário abaixo agora mesmo. Eu quero saber isto. Qual é a única área de sua vida que você nunca cobriu em oração antes de dormir? E por que você acha que essa área continua sendo a primeira a ser atacada? A noite não é vazia. E agora? Você também não.